Bem-vindos novamente ao Ministério da Educação. Eu sou o Anderson Ribeiro Correia, presidente da CAPES, acompanhado do Anderson Lose da Rocha, que é diretor de gestão da CAPES. Temos dois Andersons aqui presentes. A finalidade é o esclarecimento acerca da situação das bolsas da CAPES, que é a maior agência de fomento à pesquisa e à educação básica no Brasil. Primeiramente, cabe salientar que todos os bolsistas em vigor no Brasil ou no exterior serão mantidos. Não há nenhum corte para os bolsistas da CAPES. Estamos fazendo um trabalho de identificação de bolsas ociosas, ou seja, bolsas que não possuem um bolsista ativo cadastrado na CAPES. Esse número representa 1,75% das bolsas da CAPES. Então, estamos bloqueando menos de 2% das bolsas da CAPES. Cerca de 3.500 bolsas, dado que a CAPES possui no Brasil e no exterior cerca de 200 mil bolsas. Programas nota 6 e 7, que são classificados como de excelência internacional no país, são os programas e cursos mais bem avaliados no país pela CAPES, serão preservados desse bloqueio. Bolsistas que estão no exterior, retornando para a conclusão do doutorado no Brasil, serão preservados pela CAPES. Cabe lembrar que essas ações podem ser revertidas mais à frente, caso haja descontingenciamento, em função da economia do país. Estamos abertos a perguntas. Funcionando? Tá. Matheus Rodrigues, da TV Globo. São duas perguntas, presidente e diretor. A primeira é a seguinte: a gente tem ouvido reitores desde que foi anunciado ontem o corte, que foi identificado, e eles falam, diferente do que o senhor disse, eu não sei se é porque vai haver um desbloqueio, que o PROEX, por exemplo, que é o de excelência, que mesmo o CAPES Print, que não estava citado, que é o de internacionalização, que mesmo esses estão bloqueados no sistema. Queria só deixar você saber com certeza se eles foram bloqueados preventivamente, vão ser desbloqueados, ou se eles não foram bloqueados, o que está havendo aí nessa divergência. E outra pergunta é a seguinte: as reitorias, ontem, quando a gente entrou em contato com elas se mostraram praticamente sem nenhuma informação. O ofício da CAPES foi enviado, mas eles não sabiam qual era a extensão, qual era o prazo para isso, quando que o sistema seria desbloqueado, qual era a abrangência do dano, vamos dizer assim, do bloqueio. Uma situação muito similar à da semana passada, quando houve o bloqueio dos 30%, o contingenciamento de 30% das verbas gerais. Mesmo que esses cortes sejam motivados pela economia, enfim, que seja uma questão que vem do Ministério da Economia, os senhores acham que está havendo a devida comunicação, o devido diálogo com os reitores? Porque sempre que a gente conversa, eles parecem pegos de surpresa. Tem havido a devida explicação para os reitores e para os alunos, para toda a comunidade acadêmica? É isso. Em primeiro lugar, nós fizemos uma ampla divulgação na mídia acerca das ações que seriam tomadas, desde a semana passada. Vários veículos de imprensa grandes do país nos consultaram e nós fizemos a devida divulgação. A exemplo da Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo, que divulgaram essas ações desde a semana passada. A CAPES fez a notificação. A comunicação às universidades está sendo feita através de ofícios e através do Fórum de Pró-Reitores de Pós-Graduação, que passaram o dia inteiro na CAPES hoje, o presidente e mais cerca de 20 pró-reitores, acerca dos esclarecimentos. Com relação aos programas internacionais, eles não fazem parte desse bloqueio, nem o custeio do PROEX. Isso trata-se de um programa paralelo que esses programas não estão incluídos nesse bloqueio.
Não. Os programas internacionais? O CAPES Sprint não está em vigor ainda, é um programa que está começando. Nós liberamos o custeio e as novas bolsas serão implementadas a partir do segundo semestre. Serão mantidas, inicialmente sim. Bom, só em relação à abrangência, que o senhor nos perguntou, é aquilo que já foi dito pelo presidente, né? Foram congeladas bolsas ociosas. Na verdade, não houve atuação sobre programas específicos, né? Com o intuito de não prejudicar nenhum bolsista vigente, dadas as circunstâncias, a CAPES optou por congelar as bolsas ociosas. E, obviamente, como é um contingenciamento, não é? Isso pode ser revertido ao longo do ano, conforme tem uma alteração na situação macroeconômica do país. Pode. Presidente, para entender, essas bolsas ociosas, agora a gente vai ter o fim de um semestre e um conjunto de estudantes que eram bolsistas que vão se formar e que vão deixar bolsas ociosas que seriam destinadas para novas pessoas que entram nos programas, assim como acontece em todo semestre. Com essas novas bolsas que vão ficar ociosas no próximo mês ou nos próximos 2 meses, elas também vão ser bloqueadas? Então, o que eu quero entender é, por exemplo, pessoas que vão entrar agora na virada do semestre, esperando tomar as bolsas daqueles alunos que conseguiram a titulação e, portanto, não vão mais fazer uso delas. Quem entrar a partir de agora não vai mais conseguir fazer essa transição das bolsas? O que vai acontecer com essas bolsas daqui para frente? Não estou falando nem dessas ociosas que já foram bloqueadas, estou falando o que ocorre nesse processo de transição a partir de agora. Pode haver um conjunto de ações posteriores, as quais serão tratadas detalhadamente e esclarecidas aos reitores e pró-reitores no prazo devido. No momento, apenas estamos bloqueando esse percentual de 1,75% das bolsas. Boa tarde, presidente. Boa tarde, diretora. Eu sou Paulo Saldanha, da Folha. Primeiro, eu queria saber, eu tenho 3 perguntas. Quanto que representa em valores essas 3.474 bolsas? E existe já um contingenciamento que pega 20% mais ou menos aí do orçamento da CAPES e muito em cima, e um percentual grande em cima das rubricas de bolsas. Para cumprir esse contingenciamento, será necessário novos cortes de bolsas, novos bloqueios. Essas bolsas incluem, essas 3.474, incluem bolsas também de educação básica ou são só bolsas de pesquisa? E eu queria também só entender um pouco melhor na linha do que ele falou, porque tem estudantes, por exemplo, que as universidades já tinham escolhido, ou seja, ele tinha sido aprovado para essa bolsa dentro das instituições, e aí agora até de gente que viajou, mudou de país para conseguir fazer essas pesquisas, e essas bolsas foram tornadas bloqueadas por estar ociosas. Como que é esse conceito de ociosidade, sendo que a instituição já escolheu o aluno, ou seja, ele já estava com a expectativa de começar a pesquisa, né? Geralmente, as universidades alocam alunos no começo de cada semestre, ou fevereiro, ou em agosto. Tá? Não é comum a entrada de novos alunos em maio, neste mês. Tá? Se houver exceções e houver algum prejuízo, podemos estudar caso a caso. Essas cerca de 3.500 bolsas representam em torno de 50 milhões de reais em 2019. Elas não representam todo o volume previsto de contingenciamento. Algumas outras ações futuras também já foram noticiadas pela mídia, tá? A exemplo de redução de novas bolsas de programas mal avaliados pela CAPES, mas que serão tratados em futura discussão. Além disso, tem outras ações, como redução de despesas administrativas, né, professor, que é o primeiro passo que a instituição toma. E, na questão, você perguntou se seriam bolsas só de pós-graduação ou incluiria também as bolsas de formação de professores? Não, nesse caso, são só bolsas de pós-graduação. As bolsas já em aberto, no caso, tem bolsas aí ociosas, chegam em alguns casos, né, não é a totalidade, mas chegam até 1 ano.
ou seja, não estão preenchidas. É o menor impacto possível para a instituição, no caso. Não se pode furtar o contingenciamento, mas foi escolhido aquele menor impacto possível. E mesmo nas próximas ações que ocorrerem da CAPES, há um compromisso do Ministério da Educação em preservação de todos os bolsistas ativos, mesmo nas próximas ações. Vale salientar também, né, professor, assim como o senhor expôs no início, que os cursos de excelência, né, são aqueles avaliados melhor pela CAPES, nota 6 e 7. Né, no caso, se houve algum prejuízo, será revisto, né? Serão novamente abertas essas bolsas. No caso, foi feita uma paralisação no sistema para que a CAPES pudesse avaliar, tirar uma fotografia do que existia para tomar as devidas ações, né, as ações necessárias. Na verdade, assim, ela está congelada, né, a bolsa ainda existe, ela está lá, ela não está preenchida por um estudante de pós-graduação. Então, ela está congelada. No início, você não pode colocar um novo estudante, ou seja, você não pode abrir, não pode preencher ela com um novo estudante. Mas, futuramente, né, esses cursos de nota 6 e 7 serão... As eventuais bolsas que foram bloqueadas agora, que pertencem a essas duas categorias, programa 6 e 7, ou retorno de bolsa exterior, elas serão desbloqueadas ainda nessa semana. Você sabe quantas são? Em torno de 1.200 bolsas de programas 6 e 7, elas serão desbloqueadas. Ao todo dessas 3.000, já foram bloqueadas 3.000? O total seria 4.798. Removendo essas 1.250, mais cerca de 100 de retorno de bolsa exterior, aí seria esse número, cerca de 3.500 bolsas no líquido que serão bloqueadas. Tem 1.200 hoje bloqueadas que serão desbloqueadas rapidamente. Foi um erro, então? Não foi um erro, é um bloqueio preventivo para a gente poder fazer uma análise mais pormenorizada e então fazer esse detalhamento e esses ajustes pontuais para a preservação da excelência dos programas. Na verdade, não se trata de uma necessidade, né? Para você fazer uma leitura, você precisa congelar o sistema. Você precisa congelar, ver como é que está a situação para poder atuar. Boa noite, Viviane da IPTV. A Unicamp afirma que as bolsas elas não estavam ociosas, mas sim estavam em processo de preenchimento das vagas. Repito, em geral, os bolsistas em qualquer programa de pós-graduação iniciam atividades em fevereiro ou em agosto. Não é comum entrarem novos alunos no meio do semestre. Se houver exceções, caso a caso, de programas que estão iniciando agora, em maio, com um novo processo seletivo, nós podemos fazer uma avaliação detalhada das exceções. Não, é só um complemento para esclarecer isso, presidente, porque, de fato, os programas começam nesses meses que o senhor colocou. Mas, como é uma substituição, quando você demora para defender, acho que é por isso que pode ter essas exceções. Então, a pessoa era prevista para defender em março, mas ela teve um adiamento e defendeu em maio. E aí, quando ela defendeu, há a transição e você realoca para ela. Só queria entender, quando o senhor fala exceção, esses casos, por exemplo, em que houve uma defesa no meio do semestre e o programa estava tentando realocar, eles podem ser avaliados? Essa exceção inclui isso também? Elas podem ser trazidas à CAPES e a CAPES avaliará caso a caso a pertinência de um desbloqueio ou não. Oi, presidente. É só perguntar rapidinho, quais áreas foram atingidas? Tem algum tipo de preferência de áreas de humanas, de biológicas, enfim? O critério adotado foi o seguinte: preservar as bolsas da educação básica e os programas de melhor qualidade no país e o retorno de bolsistas do exterior. Esses foram os critérios adotados para o bloqueio. Gostaria também de saber, o senhor falou que há uma possibilidade de ser feita uma revisão, né, que esse corte pode aumentar. Quando é que vocês vão fazer uma nova avaliação, se serão necessários novos cortes? Durante o mês de maio, para implementação em junho.
Mas estamos estudando e trabalharemos junto ao Ministério da Educação e à comunidade acadêmica.